Olá, tudo bem? Começa agora o programa Análise Direta, um programa de entrevistas do canal HIT Notícias, gravado no estúdio da HIT em São Paulo e transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é o terceiro setor. Nós vamos falar sobre ONGs, OCIPs e também associações sem fins lucrativos. Essas entidades que são tão importantes para a sociedade, mas que muita gente não conhece. E para falar sobre isso, está aqui minha convidada, a doutora Giovana Leão, que é especialista nesse assunto. Doutora, primeiro quero agradecer por você ter aceitado o convite, estar em nossos estúdios para falar desse assunto tão importante, doutora. Ô, Kleber, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui. E vamos lá, né? Falar um pouco de terceiro setor. Na abertura eu comecei falando que muita gente não conhece. Na verdade, conhece parcialmente. Todo mundo já ouviu falar em terceiro setor, ONGs, associações sem fins lucrativas, mas talvez as pessoas não tenham ideia detalhadamente como elas funcionam. Então, primeiro, eu queria que você começasse explicando o que é o terceiro setor. Qual que é essa classificação, qual que é a definição de terceiro setor? Certo. Essa classificação, ela veio oriunda lá dos Estados Unidos, no qual eles classificaram o primeiro setor como o Estado, o segundo setor como o mercado mesmo, aquele que tem finalidade lucrativa, e, por fim, o terceiro setor, que é o objeto da nossa entrevista aqui. E o terceiro setor é o seguinte, é o conjunto de pessoas jurídicas no qual elas não têm a finalidade lucrativa e têm um interesse comum. Então, essas pessoas, elas não têm finalidade jurídica, elas não têm uma finalidade lucrativa e elas têm um interesse para a comunidade. Então, para a gente dar exemplo prático, o primeiro setor é o Estado, seria a Prefeitura, governos federais, estaduais e também... o segundo setor, as empresas e o terceiro... fábricas, comércio... E o terceiro setor, geralmente, está associado às associações, às fundações. Tá. E como que surgiu no Brasil o terceiro setor? Muita gente acha, pelo termo que é novo, que é uma coisa que começou agora, mas é muito antiga. Exatamente. Você já estava falando para mim antes do programa começar. Exatamente. Eu fiquei surpreso. Exatamente. O surgimento no Brasil se deu em 1543, com a fundação da Santa Casa de Misericórdia, lá em Santos. Ela foi a primeira instituição, foi um marco aqui no Brasil. Sobrevive. E até hoje ela sobrevive. Que mostra a importância desse terceiro setor, né? Exatamente. Agora, mas a atuação do terceiro setor, ela é muito mais antiga ainda. Outro comentário que você fez que me chamou a atenção, remete à Bíblia também? Sim, a gente pode dizer, sim, que remete até à Bíblia, porque nada mais é do que uma ajuda, um braço no qual, por exemplo, o Estado ele não pode ir, então... Quem vai é o terceiro setor. Então, começou lá desde a época de Jesus, antes de Jesus, se é que eu posso falar dessa forma, porque era onde o Estado não podia ir, ia lá a religião, a Igreja Católica e depois outras religiões, elas foram ajudar esse tipo de pessoa que estavam na marginalidade mesmo, sem sonhos, carentes de uma ajuda, Então, tinha essa ajuda aí no combate à fome e tudo mais. E o ponto muito positivo do terceiro setor é que ele sempre está ligado a causas nobres, como você falou, A ajuda, a preocupação com o próximo, enfim, a suprir a necessidade das pessoas, Exatamente. O terceiro setor, ele é exatamente isso. Aonde o Estado ele não consegue ir, o terceiro setor ele vai, seja na área de saúde, seja na área de educação, na área dos esportes, ele tira pessoas da rua, muitas vezes, pessoas que não têm empregos, eles conseguem dar um suporte, para voltar às atividades.
É bem interessante. Correto. E agora eu queria que você definisse para as pessoas, a gente já mostrou muito essa importância no dia a dia das pessoas, especialmente das pessoas carentes. Mas agora tem diversos tipos de entidades nesse terceiro setor. A gente pode citar as associações sem fins lucrativos, as ONGs e as OCIPs, que são as mais conhecidas do público. Você podia explicar, resumidamente, a natureza de cada uma, o que diferencia uma da outra? Sim, lógico. Associação é o termo legal instituído pelo Código Civil, no qual é uma das pessoas jurídicas. Então, assim, a gente tem sim associações, temos fundações, mas, por exemplo, uma ONG é simplesmente um nome genérico de associação. Não existe essa nomenclatura no nosso ordenamento jurídico. É mesmo? Não existe. É um termo moderninho, vamos dizer assim? Eu não digo nem que seja moderninho, porque ele já vem assim desde 1960, mais ou menos assim, aqui no Brasil. Mas assim, é um termo que é algo genérico, assim, organização não governamental, as pessoas, às vezes, elas não sabem a diferença e não sabem que o termo técnico, jurídico, é associação, então, às vezes, fala ONG, porque lá na época, até um pouquinho antes da ditadura, tinham essas organizações aí ficou com esse nome porque veio oriundo dos Estados Unidos, essa nomenclatura. Então, acabou ficando. Na prática, então, associação e ONG é a mesma coisa? Na prática, sim. Só que a gente, quando vai registrar uma instituição dessas, a nomenclatura jurídica é associação. Aí esse termo genérico é ONG. E você também falou de OCIPs. Sim. OCIPs é uma terminologia no qual é uma titulação. Então, algumas associações, elas buscam essa titulação. Então, deu para entender? Associação é a natureza jurídica. ONG é um nome genérico de associação. E OCIPs é uma titulação no qual algumas associações e fundações buscam. E essa titulação, o que ela faz a diferença na prática? Olha, na prática, hoje em dia ela não está sendo muito utilizada, mas na prática, uma OCIP, ela tem parceria com o poder público por meio de um termo de parceria. Então, ela consegue receber recursos oriundos da administração pública, consegue, por exemplo, as pessoas jurídicas terem abatimento nos seus impostos, se eu não me engano, são 2%, sobre o lucro operacional, uma coisa assim. E também nós temos, elas podem eventualmente receber aqueles objetos que ficam, não descartados, mas eles ficam apreendidos na Receita Federal. Então, assim, tem alguns benefícios, sim, principalmente verba pública, né? Funcionais, isenções, isso ela habilita, vamos dizer, esse título habilita ela para ter uma atuação junto ao poder público mais presente, enfim, mais abrangente, eu diria. Exatamente. Correto. Exatamente. Agora, a gente está falando dessas causas nobres no Brasil. Dá para você fazer um raio-x? Quais as frentes de atuações mais comuns dessas ONGs, OCIPs e também associações? Certo. Olha, no Brasil, a gente tem basicamente, mas não se limitando a essas que eu vou dizer, a área de educação, de assistência social, a área da saúde, tem as associações patronais, associações de moradias, aquelas bem particulares assim, né? A associação do bairro X, muito sabe? Comum, essas são muito comuns, né? São sim. Porque, mas assim, esse tipo de associação acaba não recebendo verba pública. Por quê? Porque é só ali para aquela comunidade, diferentemente de outro tipo de associação, como, por exemplo, da saúde, da educação, da assistência social, que, assim, elas podem ter no seu estatuto um objeto social mais abrangente para fins, assim, de ajudar várias outras pessoas, né? Assim, um público muito mais extenso, não exatamente aquela comunidade. E é aí que a gente consegue verba pública, né? Esse exemplo que você deu foi muito bom, porque explica aquela definição anterior de ONG e também de OCIP e associação.
tem uma associação de bairro, ela está ali para gerir, administrar, solucionar os problemas do bairro, um fim bem específico. Agora, quando ela chega na condição de OCIP, ela já está prestando um serviço mais amplo, e aí o que capacita ela até receber dinheiro para isso, mais ou menos seria isso? Exatamente, tanto as associações que têm essa titulação de OCIP, como também temos as organizações sociais, mas hoje em dia, para a gente conseguir essa verba pública, as associações, as fundações, elas têm se baseado mais no marco regulatório, que é a Lei 13.019 de 2014, que ela não tem... Você não precisa ter titulação para receber verba pública. E no início, né, dessa lei, depois ela foi alterada, falava de 3 anos que você tinha que ter prática com aquele objeto social, mas muitas vezes tinha verba pública na determinada prefeitura, só que não tinha associações para ela, para competir ali, para conseguir aquele dinheiro. Então, acabou caindo essa questão de 3 anos, o mínimo de 3 anos, né? Você entende o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, tinha isso antes, mas hoje em dia não tem. Agora, você citou esse tempo de carência, esses 3 anos. O importante dessas restrições ou dessas exigências da lei é impedir que esse tipo de registro seja usado para outros fins, porque infelizmente a gente vê notícias muito frequentemente sobre isso, ou seja, ONGs, associações laranja, que às vezes servem para lavar dinheiro, servem para fins que não são aqueles fins positivos que você citou agora. Então a lei, ela tem essa preocupação, né? Tem. Não basta simplesmente determinada associação receber essa verba da administração pública. Ela, além de receber, ela precisa prestar contas, ela precisa colocar suas demonstrações, seus balanços em site, para as pessoas também, os associados, as pessoas que se beneficiam daquela verba, elas vejam ali tudo cristalino, para, inclusive, essa determinada associação não perder o benefício. Porque essas entidades, ela tem, vamos dizer assim, um salvo-conduto, elas têm um cartão branco para fazer várias coisas, porque elas são protegidas pela lei, porque o Estado entende que elas estão fazendo um trabalho para o bem comum. E o risco é esse trabalho ser usado de forma indevida, né? Exatamente. Por isso que quando uma associação recebe verba pública, eu posso dizer que ela tem muito mais trabalho do que uma que não receberia, porque precisa mesmo prestar conta, senão ela perde esse benefício. Afinal, não é para qualquer um, né? Se quer fazer um negócio bem feito, tem que ser certo, né? Exatamente. Tá certo, ó. E você que pegou essa dica agora, tem vontade de abrir uma ONG, ou já tem alguma associação que faz algum tipo de trabalho e quer formalizar ela para até ter benefícios, bom, então continua ligado aí, porque no próximo bloco a doutora vai explicar, vai dar o passo a passo de como fazer para aproveitar os benefícios da lei. Então, não saia daí que daqui a pouco a gente volta. Olá, e nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Análise Direta. O programa que é gravado nos estúdios da HIT TV em São Paulo e transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje é terceiro setor. Quem está falando sobre esse assunto é uma especialista. Está aqui do meu lado, mais uma vez, doutora Giovana Leão. Doutora, a gente deu no primeiro bloco, né, um panorama do que como funciona, onde surgiu, mas muita gente tem interesse ou até já desenvolve algum tipo de trabalho e não tem a noção de que pode formalizar esse trabalho, deixar ele mais atuante ainda e até receber ajuda para isso. Ou seja, criar um registro, criar uma ONG, uma OCIP ou uma associação. Qual que é o primeiro passo? O que deve ser feito para a criação de uma associação sem fins lucrativos? Olha, Kleber, a primeira coisa é a pessoa ter aquele desejo de criar essa associação, de ajudar o próximo, de querer uma mudança no seu meio. Então, assim, além dela ter esse desejo, ela precisa se juntar com outras pessoas
que é o mais difícil de se conseguir, se juntar com outras pessoas que tenham esse mesmo anseio, sem finalidade de lucrar. Não é que você não pode lucrar, você lucra com as associações, só que esse lucro ele tem que se reverter à própria associação, à finalidade dela. Então, assim, você tem que ter esse desejo e precisa formalizar isso, colocar no papel esse seu desejo, por meio do registro da ata de fundação, do estatuto dessa determinada associação. Eu achei muito legal quando você falou não pode, não que ela não pode lucrar, deve lucrar, mas esse dinheiro revertido. Essencialmente, a natureza disso é uma causa nobre, é servir outras pessoas, né, doutora? Exatamente, é servir outras pessoas. Muitas associações, elas possuem, não é uma regra, mas muitas possuem voluntários, né, para ajudar nessas causas. E quando você diz também pode dar lucro, é que a pessoa não vai precisar bancar tudo, ela não vai precisar tirar dinheiro do bolso. Ela pode fazer um método, um sistema sustentável, ou seja, que arrecade dinheiro, mas esse dinheiro vai ter que ser revertido para essas causas nobres, até para o pagamento de funcionários, porque também serão profissionais que ajudarão no funcionamento desse esquema, desse organismo, né? Exatamente. Aí quando a gente fala que esse pessoal ele precisa ter esse desejo de se juntar e formalizar no papel para publicar isso num cartório de registro de pessoas jurídicas, ela tem que então fazer ter assim, vamos supor, ter um nome para essa associação, um endereço, uma série de requisitos, né, que fala o artigo 54 do Código Civil. Aí ela faz toda essa formalização de ata, estatuto, coloca todos uns regramentos ali, embora as associações elas possam, elas têm uma certa liberdade, mas elas têm que ficar fixas nesse artigo 54, e se elas tiverem um anseio de ter verba pública ou ainda de ter uma certificação, ela tem que também verificar a legislação específica. Então, sendo OCIP, ela vai ali para a lei da OCIP. Querendo uma titulação do SEBAS, ela precisa se adequar àquilo. Querendo ser uma associação, uma organização social, ela se adequa àquela legislação. Quer verba pública, ela vai se adequar ao atual marco regulatório. Então, ela precisa desses regramentos para se constituir e conseguir ter esse dinheiro, seja dos próprios dirigentes, né, no início ali eles precisam injetar dinheiro na própria associação, ou ainda por meio de festas, eventos que são feitos... Para arrecadar? Para arrecadar. Também pode ter... recebimento, obviamente, de doações das pessoas físicas, das pessoas jurídicas e, como a gente já falou, verba da administração pública. Bom, mas isso num estágio mais avançado, sim, depois que ela está formada. Exatamente. Então vamos voltar para o começo. As pessoas, como a senhora falou, se reúnem e têm esse desejo comum de servir e de formalizar. Primeiro passo, o estatuto, né? O estatuto vai ser o regulamento. Eu queria que a senhora explicasse o que é um estatuto, como funciona e quais os requisitos que ele deve atender. Muito bem. O estatuto, ele é a regra geral, ele é o norte daquela determinada associação. Então, assim, nele deve conter alguns requisitos que estão estabelecidos no artigo 54 do Código Civil, e deve ter também alguns regramentos específicos de determinadas legislações de acordo com o anseio daquele agrupamento de pessoas. Então, eu volto a dizer, se a pessoa quer verba pública, ela tem que se ater ao marco regulatório. Se ela quer ser uma OCIP, ela tem que se ater à lei da OCIP. Dependendo da finalidade, ela segue uma regra, né? Exatamente, mas é muito importante ter no estatuto a denominação social, que nada mais é do que o próprio nome daquela determinada associação, o endereço, o objeto dela, né, a finalidade muito bem escrita, ter também como que é o requisito de admissão daqueles associados, se tem categorias para esses associados, porque, por exemplo, às vezes a gente tem lá associados fundadores ou titulares,
né? A gente pode escolher a nomenclatura que quiser. E esse tipo de associados, eles podem ter privilégios em determinadas questões, como, por exemplo, votar para a entrada de outros associados, enfim, alguns benefícios diferenciados de outras categorias de associados. Então, você teria também, além desses associados titulares ou fundadores, poderia ter também um associado benemérito, aquele chamado associado de honra, que é simplesmente uma pessoa ou pessoas que têm uma honra, né? Assim, por exemplo, tem um nome. Honorário. Tem aquela associação, não sei se você lembra do Betinho, lembra? Sim, então, o nome dele é muito forte nessa área de associação. Então, tem-se aquele nome, embora ele já faleceu, mas é como se fosse assim, um associado honorário, entende? Que ajudou muito então naquela área. Vai ficar eternamente exatamente. Com o nome lembrado ali, ocupando um cargo ali. Simbolicamente. Exatamente. Aí tem outros tipos de associados, os voluntários, né, o que colocam a mão na massa, aqueles associados que ajudam financeiramente. Então, dá para ter categorias aí de associados, tem que ter no estatuto menção sobre prestação de contas, em caso de dissolução daquela determinada associação, como que vai fazer com o patrimônio dela. Então, assim, a associação que tem verba pública, ela necessariamente ela precisa colocar uma cláusula que fala que aquele determinado patrimônio vai para uma associação parecida com ela, ou uma pública. Entende? Então, assim, são muitos regramentos que tem que se ater, não simplesmente para passar no registro do cartório de pessoas jurídicas, depois obter o CNPJ da Receita Federal, a inscrição municipal na prefeitura, muitas vezes o alvará de funcionamento, o alvará dos bombeiros, mas assim, depois... será que ela está ali com os regramentos corretos para obter determinada certificação, entende? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, o estatuto é muito importante. Ele que vai determinar a vida dessa associação, o que ela vai poder fazer, o que cada um vai poder fazer e até um pós-vida, caso ela venha a finalizar as atividades, né? Exatamente. E esse exemplo também pode servir para clubes, né? Esses clubes grandes, até clubes de futebol, seguem esse princípio do estatuto, né? Segue, exatamente. Tem a finalidade ali não lucrativa, né? Sem fins econômicos e segue sim. Correto. Agora, outra questão importante é a estrutura de cargos, né? Também é prevista nesse estatuto. Ter um presidente, ter diretoria, quem pode, quem não pode ir na diretoria. Como pode ser feita essa divisão? Certo. A gente costuma dizer que tem basicamente 3 tipos de órgãos, né, dentro desse estatuto. Então, assim, é um órgão deliberativo, que geralmente a gente chama as assembleias gerais, né? Porque em uma associação precisa constar uma assembleia geral, que é onde tem ali as votações, né? Seja uma assembleia geral ordinária ou extraordinária. As ordinárias, geralmente, elas acabam tendo votações, deliberações no que consiste a eleição dos diretores, dos conselheiros, deliberação das contas, né, a aprovação dessas contas. Então, a Assembleia também, de acordo com o artigo, se eu não me engano, 59 do Código Civil, menciona que nas assembleias, especificamente, elas precisam, elas que têm esse poder de destituir os administradores e também de alterar o Estatuto Social. Então, esse é um órgão muito importante, é o mais importante, na verdade, de uma associação. Aí a gente tem um outro órgão, que é aquele que ele executa mais, né? Então, a gente pode dizer que nesse tipo de órgão estaria a diretoria ou ainda um conselho diretor. E nesse órgão está composto o quê? Um presidente ou um diretor-presidente, um vice-presidente, seja um secretário ou um diretor sem um nome assim específico. E nessa diretoria,
ela, por exemplo, o presidente, ele acaba representando aquela associação. Então, ele que vai assinar a documentação mesmo daquela determinada associação. Esse tipo de órgão, ele acaba gerindo as associações. E tem também os órgãos fiscalizadores, né? Que a gente chama de conselho fiscal. Para fins de verba pública, é importante e é necessário ter conselho fiscal dentro desse estatuto de determinada instituição. E eu sugiro que sempre tenha, pelo menos, na verdade, não pelo menos, mas que tenha 3 pessoas ali. E assim, de preferência, essas pessoas, elas tenham uma expertise, seja na área de contabilidade, seja na área de administração, ou até mesmo jurídica, porque ela precisa ali fiscalizar aquela associação de uma maneira interna. Então, ela precisa verificar as contas, verificar se está tudo ok, emitir eventuais relatórios para aquela diretoria. Então, ali você vê que esses órgãos, eles um acaba ajudando o outro. E é importante nesse conselho fiscal as pessoas elas não serem parentes ou ainda ter uma certa, digamos assim, amizade com o pessoal da diretoria, porque assim, em tese, elas têm que ser imparcial, elas têm que fiscalizar. Isso vai dar credibilidade para o trabalho. Exatamente. Agora, partindo, né, quem ouviu essa explicação imagina algo complexo, e realmente tem uma complexidade na formação. E a partir dessa declaração sua, 2 conclusões acho importante a gente tomar. Primeiro, ter sempre a ajuda de um profissional especializado, um advogado que conheça do assunto. E segundo, saber que toda essa exigência, toda essa dificuldade, entre aspas, também pode trazer benefícios, porque quem está dentro da lei pode receber ajuda, pode firmar parcerias com o poder público, as chamadas parcerias público-privadas. Mas disso nós vamos falar no 3º e último bloco. Qual a vantagem desse trabalho todo, de fazer a estruturação correta ao pé da letra? A doutora vai falar isso no 3º e último bloco, portanto, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, e nós estamos de volta com o 3º e último bloco do programa Análise Direta, que hoje tem como tema o terceiro setor. Um setor tão importante que faz diferença nas vidas das pessoas pelo trabalho de ONGs, OCIPs e também associações sem fins lucrativos. E no último bloco a gente estava falando da dificuldade, não diria dificuldade, mas a complexidade, as exigências que envolvem a criação, a formalização de uma associação. Mas, como eu havia dado a deixa, né, é importante ter um profissional capacitado que oriente e que dê dicas, por exemplo, como a senhora falou, que não estão na lei, mas que vão elevar a associação em um patamar de mais confiabilidade, de mais, enfim, com uma excelência melhor para o trabalho, né? Sim, exatamente. É muito importante que as associações, elas possuam um profissional habilitado, enfim, né, um advogado, tenha em conjunto também um contador que tenha especialidade na área do terceiro setor, muito importante para ele acabar não se confundindo com fazer ali a parte de contabilidade empresa, como se fosse de uma empresa. É importante também, quando tem essa constituição dessa associação, ela ter um site, naquele site ela colocar de uma forma cristalina fotos dos seus projetos, da sua atuação perante a sociedade, colocar também ali as suas demonstrações contábeis, para, inclusive, dar mais credibilidade para os associados e também para as pessoas que usufruem aquele benefício, ao ponto de eles quererem cada vez mais se envolver e ajudar, inclusive financeiramente, porque vão verificar, poxa vida, essa associação ela é tão séria, vamos ajudar. Legal, bom exemplo. Agora, todo esse trabalho não é à toa, né? Quem faz direito, quem atende todas essas regras pode ter benefícios fiscais
no pagamento de impostos e também receber verba pública. Esse é um ponto importante que muita gente vai se interessar. Exatamente. Então, assim, Kleber, as associações, elas precisam ser formalmente constituídas para obter benefícios e, inclusive, se quiserem, verba da administração pública. Então, elas precisam, sim, ter o registro num cartório de pessoas jurídicas e ter todas as regularizações dela para conseguir esse benefício, seja imunidades tributárias, isenções tributárias e também a verba pública. Por falar em verba pública, as parcerias público-privadas são cada vez mais comuns nas gestões estaduais, federais, municipais. E para firmar essa parceria, o que é preciso? Olha, para a gente firmar esse tipo de parceria, é necessário que as associações, as fundações, enfim, elas tenham uma formalização ao ponto de obter esse firmamento, assim, a formalização que eu digo, o estatuto, todos os regramentos ali correto, especialmente de acordo hoje em dia com o marco regulatório, que é a Lei 13.019. É um estatuto específico que é essa lei, né? Sim, assim, digamos que é um estatuto de uma associação, mas assim, ela precisa ter alguns pequenos regramentos a mais e que está nessa Lei 13.019 de 2014. Então, assim, hoje em dia, para você ter essa parceria público-privada, você não precisa, por exemplo, ter um certificado de utilidade pública, inclusive o federal já até foi extinto, então, porque antigamente precisava disso. Você não precisa ter nenhuma certificação. Não precisa, inclusive, nem ter o que estava antes nessa própria lei, que eu citei, mas foi alterado no ano seguinte, o prazo de 3 anos de experiência, porque muitas vezes a administração pública ela não consegue ter essas associações ali num chamamento público, então acaba tendo aquela verba pública, ela fica ali parada. Acontece muito? Acontece. Lamentável, né? Um desperdício. Lamentável, exatamente. Por isso que a gente precisa cada vez mais ter essas associações de uma forma regularizada e de preferência, elas fazerem essas determinadas inscrições para ter ali aquela concorrência num chamamento público e obter essas verbas da administração pública. Aproveitando esse gancho, para dar uma noção de tamanho numérica, né? Quantas associações é a estimativa que existam hoje no Brasil? Olha, de acordo com o IBGE, ele está um pouco desatualizado, mas enfim, de 2016, se fala que quase 237 mil associações e fundações estejam formalmente instituídas no Brasil. E você teria alguns exemplos, principalmente na parceria público-privada, de parcerias de sucesso, de associações que prestaram trabalho de excelência em algumas determinadas áreas, não precisa nem citar o nome delas, mas as áreas, e que foram importantes e estão sendo importantes para a vida em geral da população? Sim, eu trabalho com algumas associações que tenham esse benefício de recebimento de verba pública e eu posso te dizer que, assim, elas possuem essa verba, mas ela, assim, às vezes você olha e fala, nossa, tudo isso de valor, mas, assim, aquele valor é bem certinho para todo um planejamento que ela faz, então, assim, não dá para sobrar, até porque se sobra, você tem que devolver o valor, né, para a administração pública. Mas né? Assim, temos sim, é muito gratificante verificar, porque quando você recebe uma verba pública, o seu objetivo social, ele precisa realmente se estender para uma população, você não pode ter preconceitos. Então, por exemplo, se você está ali na área de educação, você tem que receber aquele público, você não pode ficar você escolhendo. Sabe, você tem que receber aquele público. Isso também. E assim, essas parcerias público-privadas, hoje em dia, elas são feitas por meio de posso dizer, né, de acordo com o marco regulatório, 3 tipos de contratos, né? Tá. É o termo de fomento. O termo de fomento é quando a própria associação, ela dá aquela ideia para a administração pública, ela fala, vamos fazer determinado projeto. Então, assim, parte dela aquilo.
mas ela recebe aquele valor. Então, é um termo de fomento. Ela está fomentando aquele determinado serviço. Temos também o termo de colaboração, que é quando parte da administração pública para a associação, ela fala, faça tal coisa. E temos também um acordo de cooperação. Nesse acordo de cooperação não envolve verba pública, mas tem essa parceria entre o terceiro setor, né, aquela determinada associação, fundação, e a administração pública, independente de ser prefeitura, enfim, governo, em todas as esferas aí. Agora, a pandemia foi um período muito difícil para essas associações, né? Muitas atividades paralisaram, vários setores da economia foram afetadas e as associações também sofreram, né? Exatamente. Muitas associações, sim, sofreram. Eu tenho casos, assim, que as associações, elas acabaram trabalhando mais até, porque viram muitas pessoas às margens, né, da rua. Precisavam mais, né? Elas precisariam até de mais recursos para ajudar mais pessoas que acabaram, né, infelizmente, indo para as ruas. E muitas vezes elas acabaram o quê? Perdendo parte daqueles valores que elas recebiam. Então, elas estavam trabalhando mais, mas, ao mesmo tempo, recebendo até menos. Foi um grande contrassenso, né? Num período que se precisou cada vez mais desse voluntariado, desse trabalho por ideologia, esse trabalho para a comunidade. Eu tenho dados aqui de uma pesquisa que foi feita com 231 entidades e 67% relataram queda de arrecadação. Outras 83% disseram que estão em risco de falência, de paralisar as atividades. E apenas 1% disseram que estão com as atividades normais. Ou seja, quanto mais se precisou delas, elas estavam em apuros também. Exatamente, Kleber. É uma pena isso, né? Imagina, só 1% das associações estarem ali, tá tudo bem, estamos continuando da maneira que estava antes da pandemia. É um absurdo, né? Porque é um trabalho vital, né? É um trabalho vital, assim, ajuda muito a comunidade. Eu acho, assim, que o terceiro setor, ele é muito lindo, porque além de você conseguir ajudar o próprio Estado, né, você ser um braço ali dele para tantas áreas bonitas e que ele não consegue muitas vezes suprir, saúde, educação e etc., as pessoas, elas conseguem, essas que são beneficiadas, terem os seus sonhos renovados, né? Muitas vezes você tira muitas crianças das drogas, enfim, por meio do esporte. É maravilhoso. E, ao mesmo tempo, a gente acaba conseguindo ajudar até pessoas que ajudam essas ONGs, assim, deixá-las melhores, né? Um cidadão melhor, porque ela está ajudando, seja ali no voluntariado, ela está ajudando financeiramente. E quando você dá, você, de uma certa forma, você fica mais feliz, né? Você podendo contribuir, vendo alguém sorrir. Então, assim, eu acho essa área fantástica. Eu amo trabalhar com o terceiro setor. E o curioso que é uma área que ajuda muito, mas é pouco ajudada. Se a gente pegar mais uma vez, usando o exemplo da pandemia, houveram muitos planos emergenciais para diversos setores. Para o trabalho, as empresas tiveram possibilidade de afastar funcionários, de diminuir os salários, as pessoas também receberam auxílio emergencial, mas não houve um plano específico para o terceiro setor. Exatamente, Kleber. Inclusive, teve um projeto de lei de um deputado baiano e assim, ainda está em tramitação a respeito desse assunto para ajudar o terceiro setor. Só que ainda não saiu do papel, né? Vamos ver se mais para frente isso daí acontece, né? E vira uma lei. Legal. Doutora Giovana, mais uma vez eu agradeço, ressaltando, né, que quando você falou em ajudar, que é o trabalho lindo, seus olhos brilharam aqui, foi além da questão de profissional, além da questão do direito, foi uma missão mesmo, né? E nosso programa está chegando ao fim e eu quero aproveitar e deixar esses últimos minutos, esse espaço para você deixar os seus contatos, deixar suas redes sociais para pessoas que querem se engajar nesse terceiro setor ou até que já querem uma orientação melhor, enfim. O espaço agora é seu para você fazer suas despedidas e deixar os seus contatos.
Muito obrigada, Kleber, pela oportunidade de eu estar aqui falando de um tema tão especial para mim. E, bom, o meu contato no Instagram eu vou dar o do escritório. Fica à bem? vontade. @Leão e Leão Advogados, e tem também o nosso site www.leãoeleão.com.br. E só lembrando, o outro leão dessa parceria, o doutor Leão, também nosso grande amigo, nosso colaborador que sempre comparece aqui também, fala de direito, fala de questões muito importantes. Bom, Exatamente. você que gostou dessa entrevista, quer assistir de novo, principalmente pessoas aí ligadas ao terceiro setor, muito importante, é só acessar as nossas redes sociais, no Facebook, programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você pode participar também pelo WhatsApp, enviando sugestões, críticas, enfim, e sugerindo, pedindo até a presença de outros convidados, outros entrevistados importantes. O nosso número, para quem está fora do país, adiciona e acrescenta o 55 11 99 224 7760. A gente vai ficando por aqui, mas eu convido você para ficar ligado, porque aqui a gente sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante no seu dia a dia. Até a próxima!